E aí pessoal, voltamos, estávamos em manutenção. Vamos falar do ano de 2018, que foi loucura. Desculpa o atraso. Quem eu perdi? Vamos começar de novo, né? A gente vai falar pra vocês do e-commerce, Japão, loja, festas, reuniões, negócios. Aqui vocês vão acompanhar tudo o que acontece dentro e fora da rotina. A gente inaugurou a nossa loja na nossa cidade natal e foram os primeiros clientes que abraçaram a gente desde o começo em São Bernardo. E porra, pra nós foi muito gratificante assim, fazer a loja, montar esse ponto de venda perto da primeira galera que abraçou a gente. E porra, nada melhor do que fazer uma festa para os nossos amigos, clientes. Vamos falar da Moses. Tudo iniciou quando eu estava lá em Oswaldo Cruz, na fábrica, estudando, criando, vivenciando aquele momento. E não sei se todo mundo sabe, lá faz muito calor. É muito calor mesmo. Naquela situação parecia que a mesa estava pegando fogo. E eu vi as chamas assim saindo da mesa do computador. E na minha mente eu pensei em fogo. Aí eu falei, vamos botar fogo aqui pra galera sentir o que eu tô sentindo aqui. Essa energia, esse calor, esse fogo e as cores todas quentes. E foi daí que surgiu a Moses, até as cores para um tom mais alaranjado, mais para vermelho também. E tudo baseado nesse calor que eu senti. Moses demonstra a situação da marca no momento daquela coleção, que foi a hora que foi o divisor de águas. Para quem não conhece, você conhece Moisés? Claro, cara. Moisés foi o cara que bateu o cajado no mar e abriu o mar para os seus aliados, seus amigos, seus que ruim, camaradas. Cara, essa explicação é muito ruim. Então foi esse momento que a marca se encontrava. Tava um mar fechado, a única saída que a gente tinha seria atravessar o mar. A gente não pode deixar de agradecer aqui aos nossos lojistas, que hoje, graças a Deus, a gente está no Brasil inteiro fazendo um trabalho maravilhoso. Então, gente, de coração, muito obrigado. 2018 vocês abraçaram a marca, abraçaram a música, abraçaram o fogo desse moço aqui. E para completar, a gente teve a proposta dos investidores japoneses. Do outro lado do mundo, a gente conseguir entrar, vender nossas peças e ver a galera abraçando a marca. O Japão, assim, foi uma coisa incrível. Não podemos deixar de falar também do Santo Sorriso, que é o nosso projeto social, é uma coisa que para nós é muito importante, tanto quanto estar no Japão, na Suíça e etc. Em 2018 foi muito intenso também, onde a gente focou em melhorar nossa estrutura, em acertar a nossa equipe. Então a gente se reuniu muito, devido ao fato da gente não dormir, participamos de vários programas de TV, falando sobre sono, falando sobre empresários que não dormem. Então assim, a gente focou em melhorar e graças a Deus Valeu muito a pena. valeu. Todas as noites mal dormidas. Então, agora vamos falar do primeiro episódio. Vamos falar e tentar mostrar pra vocês um pouco da coleção Sacred. E aí, Jaquinha, como foi? Conta pra nós, por que Sacred? A coleção tá falando sobre sagrado, que é ser sagrado. Significa como a marca é sagrada para nós, tanto os proprietários como os colaboradores, como os clientes. Não é só um tecido, não é só um pano, é muito mais do que isso. Tem toda uma história por trás, tanto da nossa vida como da vida das pessoas. O que a marca faz para as pessoas é sagrado.
esse cara aqui, esse cara é um gênio. Ele fica dentro da lâmpada um tempo, aí a gente fica meio preocupado, aí ele sai da lâmpada, aí a gente, porra. Como que sai da lâmpada? Acende, eu pego da sua e passo pra cá. O dedo, o cara queimou o dedo. Porque eu entrei no elevador e aí a moça falou, nossa, que cabelo lindo. Só que ela não tava falando do meu cabelo, ela tava falando do cabelo do modelo, o loiro, grandão. Agora a gente tá entrando na fase de captar algumas coisas e já sair fotografando junto para ficar mais dinâmico e mais natural possível. A gente gravou a céu aberto. E se chovesse? Tava a equipe inteira, selecionou todos os modelos, tava todo mundo ali lindo e maravilhoso. E se chovesse? É, e também tem esse detalhe, os modelos, o sol. Não é simplesmente pegar, ligar para 5 amigos e ir lá fazer as fotos. A gente tentar escolher pessoas que eles vão conseguir transmitir para vocês o que a gente tá pensando. É todo um trabalho que a gente faz para tentar finalizar num vídeo, para tentar expressar para você, resumir o que passou pela nossa cabeça em 3 minutos. É uma responsa bem pesada, assim. Tem muito imprevisto, então a gente tinha planejado um tipo de cenário e teve muito imprevisto, estava ventando muito, as velas não ficavam acesas. Tinha que ter vela. E o sol, eu tinha que pegar o sol. Não, só ajudou. Só que deu tudo errado pra dar certo, porque o sol começou a cair bem no momento da gravação, então aquela cena ficou maravilhosa. Então deu pra fazer tudo, mas o coração tava daquele jeito. E você não pode transmitir pra equipe, porque tá todo mundo ali tranquilo. Se você passar desespero, aí é loucura, parece formigueiro. E sempre tem imprevisto. Fazer uma boquinha e já volto. Pra nós é a final do campeonato, então todo lançamento de coleção é aquela expectativa, aquele frio na barriga pra tentar sair tudo perfeito, com imprevisto, com tudo que acontecer, mas na minha opinião ficou bom. Ficou incrível. Você gostou? Incrível? Incrível. E nego chega e fala, é fácil, só quer festa, só quer ficar com o famoso. Ir lá, vira a noite, não fala mais com os amigos. Não vai nas festas, não vai no aniversário. Vai fechar a caixa, ninguém quer. Mas é isso. Vamos tentar mostrar pra vocês um pouco da experiência, porque pra nós isso é sagrado. A gente não tá preocupado em vender roupa. A gente tá preocupado em mudar a vida das pessoas. Quem que era os caras que estavam com Moisés? Caraca, muito ruim. Se tiver alguém aí, Carol, judeu. Pode comentar. Fugir pra não... Porque lá eles estão sendo escravizados. Nossa, muito ruim.